Esta semana o que se passa é que a beleza e a simetria afinal não são as constituintes fundamentais do poder criador do universo. Pelo contrário, a imperfeição e a assimetria têm lugar central no código oculto da natureza, se é que existe tal coisa. Longe de perfeitas, as ciências são produto da fé e da curiosidade dos homens, cuja visão narrativa está sempre limitada aos instrumentos e às técnicas que vai descobrindo. O homem está outra vez no centro de todas as coisas, é o resultado assombroso de uma quantidade imensa de acidentes, uma coisa frágil, preciosa e rara. Existirmos, a que será que se destina, Marcelo Gleiser? Essa é a grande pergunta. Todo mundo quer saber essa resposta, né? Mas eu diria que existir se destina a poder estar sempre a se questionar por que existimos. Então, porque essa pergunta é uma pergunta que ela sempre tem respostas diversas. E à medida que a gente vai aprendendo mais sobre o universo, essas perguntas vão se transformando e essas respostas vão nos redefinindo como homem. Então, eu acho que é o caso, por exemplo, dessa história da criação imperfeita, de que nós não somos um produto de um plano final, divino, de existência, mas nós somos justamente o oposto. Nós somos resultados de uma porção de acidentes, de acasos cósmicos que nos transforma em uma coisa rara e uma coisa preciosa. Sejam então bem-vindos ao Que Fica do que Passa. I have a dream. That's one small step. Ich bin ein Berliner. Saddam Hussein. Esta semana estamos à conversa com Marcelo Gleiser, titular da Cátedra Appleton de Filosofia Natural e professor de Física e Astronomia. Está em Portugal a promover o livro A Criação Imperfeita, da coleção Temas e Debates da Círculo de Leitores, mas que não vem com estes apêndices. Está à venda só o livro propriamente dito, chama-se Criação Imperfeita, o Cosmos, a Vida e o Código Oculto da Natureza. Professor Gleiser descreve neste livro que, tendo passado uma parte muito substancial da sua vida académica à procura de uma teoria final, uma teoria unificadora para tudo o que existe, a dada altura abandonou essa procura e seguiu no sentido contrário. É um processo de desilusão ou é um processo de reencantamento? Ótimo, eu acho que é um processo de reencantamento, né? Porque eu, como todo jovem cientista romântico, seguia um pouco essa tradição filosófica e científica muito antiga, que é justamente a ideia de que a natureza, por trás de toda a diversidade dela, tem um segredo, um código oculto, que é, na verdade, essa simetria absoluta que explica tudo. Então, por trás de tudo que existe, existe uma unidade. Essa é a visão, quer dizer, o sonho, o graal, vamos dizer assim, de tantos filósofos e tantos cientistas, inclusive o Einstein, nos últimos 20 anos da vida dele, né? Mas, com o passar do tempo e com as descobertas da física moderna, nos últimos 40 anos mais ou menos, e da biologia também, o que eu comecei a perceber é que esse sonho talvez não seja realmente como a natureza é, mas como a gente gostaria que ela fosse. E, na verdade, a função da ciência não é descrever os nossos sonhos, as nossas ambições, os nossos preconceitos, mas é descrever como o mundo realmente é. Ainda que grandes descobertas da ciência tenham acontecido precisamente por essa procura de uma explicação órfica da Terra, como dizia Mallarmé, ou como uma teoria unificada de tudo o que existe, ou mesmo pela fé. Fala muito dessa procura de uma teoria total como um resultado do monoteísmo. Portanto, a associação da ideia de um Deus criador cujas criações teriam que ser necessariamente perfeitas motivou inúmeros cientistas, e grande parte das grandes descobertas vieram precisamente atrás dessa fé, dessa procura de uma teoria unificadora. Que é uma coisa um pouco inesperada, pelo menos dentro do ponto de vista moderno, porque a percepção que nós temos é que o cientista moderno é essencialmente um ateu, não é uma pessoa que está ligada a uma religião qualquer, mas quando você começa a ver que existe essa vontade, essa necessidade quase de encontrar um segredo oculto da natureza, uma unidade profunda por trás de todas as coisas, você vê, como o argumento que eu desenvolvo no livro exatamente, que existe uma influência monoteísta muito grande, mesmo no pensamento científico moderno, né? E o que eu mostro é que não existe nenhuma razão para que exista isso. Você comentou que muitas descobertas foram feitas a partir dessa ideia. Então eu gosto de fazer uma analogia com a ideia do Eldorado.
né? O sonho do Eldorado levou a descobertas muito importantes, né? A exploração de novos continentes. Nunca ninguém chegou ao Eldorado porque ele não existe, mas o processo da busca leva sempre a descobertas. Então, quer dizer, o fato de que a natureza talvez não tenha essa unidade fundamental por trás de tudo, não significa que a gente não deva procurar por simplificações, por explicações cada vez mais profundas dos fenômenos naturais. O que talvez não seja correto dentro do meu argumento é que exista, de fato, uma teoria final que englobe todas as coisas. Por quê? Porque uma teoria final, essencialmente, tem a presunção de conhecer tudo. Exatamente. Como que nós, homens, seres finitos, podemos saber tudo o que existe? Fala muito, ou recorre muitas vezes a poetas, até a músicos, de Vinícius, por exemplo, ou de Keats, quando tenta contrariar essa associação que tem muito a ver também com o monoteísmo entre beleza e verdade. Portanto, pede desculpa a Vinícius quando o contraria, dizendo que afinal a beleza não é fundamental nesse poder criador da natureza. Vamos então tentar explicar de uma forma tão acessível quanto possível esse seu argumento. Ou seja, havia uma ideia de que esse poder criador divino ou da natureza, enquanto uma espécie de divindade, de que tudo funcionaria por simetrias perfeitas e que tudo o que é belo seria necessariamente verdadeiro ou vice-versa. Onde na ciência é que encontra as provas que infirmam essa ideia? Então, a ideia seria o seguinte: já desde os gregos, a noção de que existe, que Deus, para os gregos não o mesmo, mas Deus é um geômetra, um grande matemático, e que, portanto, a matemática é uma espécie do dialeto entre a mente dos homens e a mente de Deus. Então, o papel do filósofo, do cientista, é tentar descrever a natureza através da matemática para perceber a obra divina. Então você vê que a ciência passa a ter um aspecto meio teológico, né? E isso era muito importante não só na época da Grécia, mas depois na Renascença. O Johannes Kepler, que é um dos grandes pensadores da época e que foi um homem que revolucionou a astronomia, ele acreditava piamente nisso, né? Que a natureza era obra de um Deus geômetra e que, portanto, a geometria tinha todo o segredo da natureza por trás disso. E a geometria, o que é? A geometria é a estética, a geometria é aquela estética da perfeição do círculo, do quadrado, das pirâmides, quer dizer, dos objetos geométricos perfeitos. Portanto, se a geometria explica a natureza e se a geometria é baseada em figuras perfeitas, então a beleza, que é a natureza, passa a ser a verdade. Mas foi precisamente essa procura de Kepler que o levou a descobertas fundamentais e que o levou a si a mudar de opinião e a deixar de procurar. Descreve esse momento, uma espécie de epifania no seu livro, no momento em que enfrenta o modelo de Kepler, decide que talvez não seja correto procurar uma teoria total e unificadora que nos explique tudo o que existe, mas seguir outro caminho. Exatamente. Então, quer dizer, quando eu escrevi um romance que saiu no Brasil chamado A Harmonia do Mundo, que é sobre a vida de Kepler, essencialmente. Eu estava lá fazendo a pesquisa dele e o Kepler tinha um modelo incrível do universo, que essencialmente ele pegou as cinco figuras que chamamos sólidos platônicos. Então a gente conhece o cubo, a pirâmide e tem mais 3. Então ele diz o seguinte, que Deus construiu o universo a partir desses 5 sólidos platônicos, colocando um dentro do outro, como se fossem essas bonequinhas russas. As matrioscas. As matrioscas. E entre elas, então, ficavam os planetas. Então ele falou,